Bem-vindo ao canal Devocional em Voz. Aqui você encontrará uma palavra direta do céu para o seu dia. A promessa ainda está de pé. Deus não esqueceu de você. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Existem dias em que tudo ao nosso redor parece calado. A oração não encontra resposta. A vida parece parada. E a única pergunta que martela o coração é: será que Deus esqueceu o que me prometeu? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem exatamente por isso, porque você está vivendo um tempo de espera, de silêncio, de incerteza. E enquanto os dias passam, você começa a duvidar se aquela promessa que um dia aqueceu o seu coração ainda está de pé. Mas ouça com atenção. Deus não esquece o que Ele mesmo falou. O que sai da boca de Deus não volta vazio. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas a palavra de Deus permanece firme, porque Ele é fiel. O versículo de Hebreus 10, 23 nos dá a chave. Apeguemo-nos com firmeza à esperança. Isso quer dizer, não solte o que Deus te falou. Mesmo quando parece que não vai acontecer, mesmo quando tudo está indo na direção contrária, mesmo quando outros já desistiram de você. Sabe por quê? Porque a fidelidade de Deus não depende das suas emoções, não depende da sua força, nem do seu merecimento. A fidelidade de Deus é baseada no caráter imutável dele. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse que vai fazer, ele vai cumprir. Talvez a promessa esteja demorando, mas atrasada ela não está. Deus nunca chega antes e jamais chega depois. Ele vem na hora exata. Isaías 60, 22 diz: Eu sou o Senhor, no tempo certo farei isso acontecer depressa. Você entendeu? No tempo certo. Não é no seu tempo, é no tempo certo de Deus. E quando esse tempo chega, o que parecia demorado acontece de forma rápida. Ele abre portas que estavam fechadas há anos. Ele muda quadros em questão de dias. Ele transforma histórias com um único sopro de sua vontade. Mas o que ele espera de você enquanto isso? Que você permaneça firme, que você continue crendo. Que você mantenha o coração alinhado com o céu, mesmo quando a terra parecer desfavorável. Porque existe algo que você precisa guardar no mais profundo da sua alma. A promessa ainda está de pé. Ela não foi cancelada. Ela não foi esquecida. Ela não foi substituída. Você não está sozinho. Você não foi abandonado. Você está em preparação. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Isaías 46, 9 e 10. Você já reparou como, nos momentos de desânimo, nossa memória falha? Esquecemos de onde Deus já nos tirou. Esquecemos das orações que Ele já respondeu. Esquecemos dos livramentos que ninguém viu, mas que mudaram nosso destino. Mas a palavra nos chama a lembrar. Isaías 46, 9 e 10 é Deus dizendo: Eu sou Deus, eu vejo o fim desde o começo, eu já sei como tudo vai terminar. Ou seja, você está vivendo um capítulo, mas Deus já escreveu o final da história. E sabe qual é o final? A promessa vai se cumprir. Pode parecer distante hoje, pode até parecer impossível, mas Deus está no controle dos bastidores.
coordenando tudo para que, no tempo certo, a promessa floresça diante dos seus olhos. Olhe para a vida de José. Deus prometeu grandeza, influência, honra, mas o caminho passou por rejeição, buraco, escravidão, prisão. Humanamente falando, nada fazia sentido. Mas o céu não trabalha com lógica humana. O céu trabalha com propósito. Salmos 105:19 diz: até se cumprir a profecia que havia recebido, José foi posto à prova pela palavra do Senhor. Você entendeu isso? A palavra de Deus estava testando José. A promessa não era apenas um destino, era também um processo. E talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto da jornada. Não é que Deus se esqueceu, é que Ele está te preparando para suportar o cumprimento da promessa. Porque se Ele te entregar algo agora, antes da hora, isso pode te destruir em vez de te levantar. Mas quando Deus molda, quando Ele fortalece, quando Ele alinha o teu caráter com o propósito, então Ele entrega e ninguém pode tirar. Isaías 14:27 declara: porque o Senhor dos exércitos decidiu, quem poderá impedi-lo? Sua mão está estendida, e quem poderá detê-la? A mão de Deus está sobre você. Você pode não ver, mas ela está te sustentando. Você pode não sentir, mas ela está te protegendo. Você pode não entender, mas ela está te guiando em direção à promessa. Por isso, não olhe para os ventos, não olhe para os atrasos, não olhe para quem já chegou. Olhe para aquele que nunca falha, porque o que Ele te prometeu ainda está de pé. Pois ainda que a visão demore, espere-a. Ela certamente virá e não falhará. Abacuque 2:3. Há uma palavra simples que Deus quer imprimir no seu espírito hoje: espere. Mas esperar não significa ficar parado com o coração angustiado. Esperar em Deus é confiar com esperança. É manter a fé mesmo quando tudo parece travado. É olhar para o céu e declarar: Senhor, eu não entendo, mas eu continuo crendo. Abacuque 2:3 diz que a visão pode demorar, mas ela certamente virá. Não talvez, não se der certo, não dependendo das circunstâncias. A palavra é clara: certamente virá e não falhará. Talvez você tenha perdido tempo tentando encontrar explicações, tentando entender por que algo deu errado, tentando descobrir onde você falhou. Mas hoje, Deus te chama para parar de se culpar e começar a descansar, porque a promessa não depende da sua perfeição, ela depende da fidelidade de Deus. E Ele não muda, Ele não se esquece, Ele não revoga o que liberou sobre sua vida. Romanos 11:29 diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que Deus te prometeu está selado. Ninguém pode cancelar. Nem o tempo, nem o homem, nem o diabo. Só existe uma coisa que pode fazer você não viver a promessa: desistir antes da hora. É por isso que o inimigo luta tanto para te desanimar. Ele não pode tirar o que Deus te prometeu, mas ele tenta fazer você largar no meio do caminho. Mas você não vai largar, você vai continuar. Você vai levantar a cabeça hoje e dizer: a promessa ainda está de pé, e eu também. Você não está esquecendo de Deus, mas mais importante que isso, Deus não esqueceu de você. Ele te vê, Ele conhece os detalhes da tua luta. Ele ouviu cada oração que você fez em silêncio, e Ele vai te honrar. Salmos 126:5-6 diz: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Você que tem semeado com lágrimas, vai colher com alegria. Você que tem caminhado mesmo cansado, vai ser fortalecido. Você que tem esperado mesmo em meio à dor, vai testemunhar. Porque o tempo da colheita está chegando e a promessa ainda está de pé.
Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Há momentos em que tudo parece o oposto do que Deus prometeu. Você ouve palavras de esperança, mas vive dias de aperto. Escuta mensagens de vitória, mas só enxerga luta. Sabe o que Deus falou, mas o que vê é escuridão. É nesses momentos que a promessa parece ter sido esquecida, mas é exatamente aí que ela está sendo lapidada. Jeremias 29:11 nos lembra: Deus tem planos, Deus tem futuro, Deus tem esperança. Ou seja, não acabou. Deus não terminou com você. Você não está à deriva. Mesmo que tudo pareça bagunçado, Ele ainda está no controle. Veja o que diz o versículo anterior, Jeremias 29:10. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha boa palavra. Ou seja, Deus estava dizendo: vai demorar, mas vai acontecer. Ele não escondeu o tempo difícil, mas prometeu que quando o tempo fosse completo, a palavra dele se cumpriria. É esse tipo de fé que ele quer plantar em você hoje. Uma fé madura, que não se abala com a espera, que não desiste com a demora, que entende que a espera faz parte da promessa. Abraão esperou 25 anos. José esperou mais de 13 anos. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Jesus passou 30 anos em silêncio para cumprir um ministério de 3. Deus nunca teve pressa, mas Ele sempre cumpriu o que falou. E é isso que Ele quer que você entenda hoje. A promessa que Ele fez a você não tem data de validade. Ela está viva, ela está em movimento. E quando o tempo for completo, nada vai impedir o cumprimento. Isaías 55:11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Se a palavra saiu da boca de Deus, ela não volta sem se cumprir. Ela vai até o fim, ela encontra você, ela se manifesta, ela transforma, e é por isso que você precisa permanecer. Não abandone o altar, não largue a fé, não negocie sua esperança, porque a promessa ainda está de pé. E quando ela se cumprir, tudo vai fazer sentido. A espera, as lágrimas, os nãos, o silêncio, tudo. Você vai olhar para trás e entender: Deus nunca se esqueceu de mim. Ele só estava cuidando de cada detalhe. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Você já parou para pensar quantas vezes vacilou no caminho? Quantas vezes quis desistir? Quantas vezes perdeu a fé por alguns dias ou semanas? Quantas vezes questionou Deus, sentiu-se fraco ou até quis jogar tudo para o alto? E mesmo assim, você está aqui, ouvindo essa mensagem, com o coração ainda sensível, querendo crer de novo. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você. Mesmo quando você pensou em parar, Ele continuou. Mesmo quando você se afastou, Ele ficou por perto. Mesmo quando você achou que estava sem forças, Ele te carregou. O texto de 2 Timóteo 2:13 nos lembra: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Isso é graça, isso é amor verdadeiro, isso é o Deus que te prometeu e que vai cumprir. Você pode ter perdido tempo, pode ter tomado decisões erradas, mas nada disso anulou o plano de Deus. Enquanto houver vida, há propósito. Enquanto houver fé, há promessa. E enquanto houver promessa, há movimento no céu a seu favor. Deus não é como os homens. Ele não volta atrás. Ele não mente. Ele não muda com o tempo. Números 23:19 declara: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? É isso que você precisa declarar todos os dias. A promessa ainda está de pé. E Deus está me preparando para viver o que Ele mesmo falou. Não importa o que você vê hoje. Importa o que Ele disse. E se Ele disse, isso basta. Oração final. Senhor, eu te agradeço por cada promessa liberada sobre a minha vida. Mesmo quando eu não vejo, tu estás agindo. Mesmo quando eu não entendo, o teu plano está em andamento. Eu te peço forças para continuar esperando, paciência para suportar o tempo da preparação, fé para não duvidar, mesmo em silêncio, e coragem para permanecer firme no lugar da promessa. Não me deixes esquecer do que o Senhor falou. Guarda meu coração contra a comparação, contra a ansiedade, contra o medo. Eu creio, a promessa ainda está de pé, e no teu tempo ela vai se cumprir. Em nome de Jesus, amém. Volte aqui sempre que precisar lembrar. Deus não esqueceu de você. E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também está esperando pela promessa.